Bom, mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar da lesão do André do Fluminense, lesão que ele sofreu no jogo contra o Cerro Porteño pela Libertadores. Vamos falar da punição que o John Textor sofreu, 45 dias. Vamos ver o que aconteceu, que punição é essa e por que ele foi punido. E vamos falar também da reunião que as organizadas do Corinthians fizeram com a diretoria e com o técnico Antônio Oliveira. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Antes de começar, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, a sua participação é muito importante. Deixa aqui no comentário de que cidade que você está vendo esse vídeo, para a gente saber até onde nosso conteúdo está chegando. Vamos falar sobre a lesão do André do Fluminense. Ele sofreu essa lesão no terceiro jogo da fase de grupos da Libertadores, Fluminense e Cerro Porteño. Um jogo muito ruim, por sinal, 0 a 0, gramado encharcado. O Fluminense não está passando uma fase muito boa realmente, os últimos jogos foram muito ruins, apesar do Fluminense ter conseguido 73% de posse de bola. Mal finalizou, conseguiu 7 finalizações no jogo todo, e o grande destaque desse jogo em campo foi as defesas que o Fábio fez, foi muito importante em alguns lances, sem ele possivelmente o Fluminense poderia inclusive ter perdido esse jogo, e também essa lesão que o André sofreu no joelho. O André que saiu de campo chorando depois de uma dividida com o volante do Cerro Porteño. E ontem saiu o diagnóstico dessa lesão do André. Ele sofreu uma lesão no joelho, que é o que tudo indica, não é uma lesão muito grave, então em torno de 2 a 3 meses ele deve estar voltando aí para o Fluminense, deve estar voltando aos gramados, voltando a jogar. E o Fluminense precisa o quanto antes resolver essa situação do André. O André é um jogador de 22 anos que viveu seu ápice no ano passado, fez um 2023 fantástico, foi para a seleção brasileira, recebeu uma série de sondagens, chegou a ter inclusive proposta recusada do Fluminense pelo André, que decidiu ficar no Fluminense para jogar a Libertadores e foi campeão da Libertadores. Já se falou em André no Fulham, no City, propostas acima de 30 milhões de euros. E essa situação precisa se resolver porque o Fluminense precisa de dinheiro, apesar de ter arrecadado bem no ano passado por conta de títulos, por conta de vendas que efetuou. O Fluminense ainda é um clube que passa por dificuldades financeiras e a venda do André no valor que ele vem sendo especulado ajudaria muito os cofres do Fluminense para esse ano e até para as próximas temporadas. E também tem a questão do Fluminense honrar aquilo que o André fez pelo Fluminense. O André decidiu ficar para poder ganhar a Libertadores, ganhou a Libertadores e agora é hora do Fluminense retribuir. O Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense, ele já disse que se tiver uma proposta boa pelo André, ele vai vender o André. Eu acredito também que o André está contando com essa proposta, mas o Fluminense precisa correr porque o André tem 22 anos e a gente sabe que quanto mais o tempo passar, mais valor de mercado ele vai perder e isso acontece rápido. Uma coisa é vender um jogador com 18 anos, com 19, outra já é vender com 23 ou 24 anos. Os valores são totalmente diferentes, apesar da grande capacidade que o André tem. E além de tudo, outras coisas podem acontecer, uma lesão, por exemplo, como ele sofreu agora, ou qualquer outra eventualidade, pode fazer o jogador perder valor de mercado, pode fazer o jogador perder as oportunidades que ele teria na Europa, e quem perde com isso é o Fluminense, e quem perde com isso é o André também. Então o Fluminense precisa se movimentar para realizar essa venda, talvez na janela de meio do ano, mas aí o André precisa estar bem para isso. Esse começo de ano do André não é muito bom, do Fluminense de modo geral não é muito bom, a gente vê os jogadores que foram destaques no ano passado, o Germancano, o John Arias, o André, o Ganso, nenhum deles está fazendo um 2024 parecido com o que foi 2023 pelo menos. O time está muito abaixo, tudo está muito diferente esse ano, mas eu acho que o Fluminense ainda vai se acertar, ainda vai achar um jeito de voltar a ser o Fluminense do ano passado e as coisas voltarem a acontecer. Mas a situação do André precisa ser resolvida o quanto antes, para nem ele e nem o Fluminense saírem perdendo. Outra notícia que a gente tem é a punição que o John Textor recebeu, uma punição de 45 dias pelas declarações depois do jogo do Palmeiras no ano passado, depois daquela virada que o Botafogo sofreu, depois de estar vencendo por 3 a 0. O Palmeiras virou o jogo e a partir daquele momento, a partir daquele jogo, a campanha do Botafogo começou a se deteriorar. No fim do jogo, na beira do campo ainda, o John Textor deu uma declaração muito forte ali para um repórter da Globo, falou sobre corrupção, falou sobre o Edinaldo, que é o presidente da CBF, falou que ele deveria deixar o cargo, e a partir dali ele começou essa movimentação, pelo menos começou a divulgar tudo que ele sabia e tudo que ele tinha de material sobre supostamente um esquema de manipulação no futebol brasileiro. Ele foi punido por essa declaração, a punição de 45 dias, mais 100 mil reais, que para o John Textor os 100 mil reais não são nada. Dos 45 dias, ele já cumpriu 28 preventivamente no ano passado, então ele teria que cumprir só mais 17. É uma punição que não interfere nada nem na rotina do John Textor no Botafogo e nem financeiramente para ele, nem para o clube,
mas é a primeira resposta que o STJD dá diretamente para o John Textor em relação a esse caso, das declarações que ele tem feito e tudo que envolve esse suposto esquema de manipulação que ele vem denunciando e que está sendo julgado agora pela CPI. A CPI vai continuar, vai investigar o material que ele trouxe, as declarações que ele fez e vamos ver o que vai acontecer. Já dei aqui a minha opinião sobre esse tema. Se ele estiver mentindo, se ele não tiver as provas, ele tem que ser punido de maneira exemplar, porque ele está causando toda uma movimentação no futebol brasileiro, então ele pode estar prejudicando a marca, os clubes, o campeonato, e se ele não tiver as provas, ele tem que ser punido. Mas se ele estiver falando a verdade, a gente tem que tirar o chapéu para o John Textor, que está sendo muito corajoso, está enfrentando um suposto sistema que muita gente já especulou que existia, e ninguém levou as provas como ele está fazendo, ninguém enfrentou as autoridades como ele está fazendo e ninguém deu a cara a tapa como ele está fazendo. Se ele estiver falando a verdade, a gente tem que tirar o chapéu para ele, porque o que ele está fazendo no futebol brasileiro, ninguém fez até hoje. Mas vamos ver o que vai acontecer. Vamos falar também agora do Corinthians, que teve uma reunião ontem entre as organizadas e o presidente Augusto Melo, para tentar entender esse trabalho, esse começo de trabalho do Augusto Melo, e cobrar uma melhora em campo dos jogadores, do time do Corinthians de modo geral e do técnico Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira já não é mais unanimidade no cargo, ele já perdeu bastante da sua credibilidade, do seu apoio. O Corinthians não vem jogando bem, já não vence há 4 jogos e muito possivelmente, se não vencer o Fluminense no domingo, o Antônio Oliveira pode ser demitido. E um dos técnicos que está sendo especulado para a vaga do Antônio Oliveira é o Filipão, está com 75 anos, foi demitido recentemente do Galo. Além do Corinthians, ele tem sondagens da seleção mexicana, mas no caso de demissão do Antônio Oliveira no domingo, ele é um dos nomes que vem sendo cotado e um dos nomes que podem assumir o time do Corinthians. A verdade é que o Antônio Oliveira não é o grande problema do Corinthians. O Corinthians tem problemas de elenco, tem problemas fora de campo e tem problemas que foram herdados das gestões anteriores e algumas manobras, algumas escolhas que a gestão atual fez. Essa crise no Corinthians não é nova. A gente sabe que nos últimos anos, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem feito campanhas para não cair. O último título do Corinthians foi o Paulistão de 2019 e ano após ano a gente vem vendo o reflexo das gestões anteriores, o reflexo das escolhas ruins que foram feitas no Corinthians e agora o time está pagando e o torcedor também. O Corinthians precisa se ajustar dentro de campo, fora de campo, mas sinceramente eu acho que trocar o Antônio Oliveira agora não resolve a situação do Corinthians, porque para mim ele não é um técnico ruim, ele tem um elenco ruim num clube numa fase ruim. Deixa aqui seu comentário, sua participação. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like. E se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima.